Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós iremos discutir a avaliação inicial das gamopatias monoclonais. Um tema muito interessante, mas para algumas pessoas ainda é um pouco carreado de muitas dúvidas. Então, vamos conversar sobre em que situações eu devo avaliar a presença de gamopatias clonais, como interpretar uma eletroforese de proteínas e como dar seguimento a essa investigação. Então, primeiramente, iniciaremos a avaliação diante de um paciente que se apresente com um aumento na contagem de proteínas. Então, numa avaliação de proteínas totais, você observa que a fração de globulinas está aumentada ou o pool de proteínas aumentado, hipercalcemia, especialmente com o PTH suprimido, menor que 20, lesão óssea, então uma lesão lítica, uma fratura patológica, diante de uma investigação de osteoporose secundária, diante da avaliação de polineuropatias periféricas, anemias sem um diagnóstico etiológico claro, aumento de VHS, especialmente em um desses outros contextos, proteinúria, uma lesão renal, uma alteração de escórias renais, especialmente diante de um sumário de urina brando, inocente. Então, essas situações levam à sugestão de uma produção de um único clone de plasmócitos, ou para proteinemia, ou proteína monoclonal, ou simplesmente proteína M. É a mesma nomenclatura. Então, vamos primeiro relembrar a estrutura de uma imunoglobulina. Eu tenho duas cadeias de proteínas pesadas iguais, sejam IgA, IgM, IgG, IgD, e duas cadeias leves iguais, kappa ou lambda, ligadas por duas pontes de sulfeto. Esse clone, gente, essa proteína M, pode ser completo, composto de cadeia pesada e cadeia leve. Exemplo, uma gamopatia monoclonal IgG com kappa. Ou pode ser só a cadeia leve, uma gamopatia monoclonal de cadeias leve lambda, por exemplo. Ou, raramente, só de cadeias pesadas. Eles vão se expressar como um pico monoclonal. Na eletroforese ele aparece como um elevado, geralmente em torre. Então, uma eletroforese normal, aproveitando para relembrar, ela normalmente se apresenta assim. Eu tenho essa primeira torre de albumina, que tem um valor médio de 4, seguido de alfa 1, alfa 2, beta e gama globulinas. O valor médio das globulinas seria de 0,3, 0,6, 0,9 e 1,2, respectivamente. Então, o aumento de globulinas, quando ocorre de forma policlonal, que é o mais comum diante de infecções, os pacientes com hepatopatias, seja viral, seja autoimune, normalmente ele eleva o gráfico, né? As proteínas policlonais, elas elevam o gráfico, mas não formam pico. Geralmente é a expressão de um alongamento da base. Diferente das produções monoclonais que promovem o achado clássico de elevação em torre, geralmente se apresentando ali na fração alfa 2, beta ou mais comumente na gama. Então, diante de uma sugestão de gamopatia monoclonal na eletroforese de proteínas, nós vamos partir para a imunofixação. Ela tem um papel de confirmar o pico e esclarecer a sua constituição. Então, é importante porque um pico monoclonal baixinho, ele pode não aparecer na eletroforese. Então, a imunofixação tem esse importante papel, ela é um exame crítico para diferenciar um aumento policlonal de um monoclonal e caracterizar os componentes desse clone. Então, tanto a eletroforese de proteínas como a imunofixação são feitas no soro e na urina, porque alguns mielomas, por exemplo, eles não cursam com alteração na eletroforese do soro, somente na urina, como acontece com o mieloma de cadeias leves. Outro exame importante é a relação das cadeias leves livre, kappa e lambda no soro.
quando essa relação está fora da faixa de normalidade, sugere um predomínio de uma das cadeias leves e isso pode corresponder a uma produção clonal. Então, veja que esse exame ele pode substituir inicialmente a coleta da eletroforese urinária, a imunofixação, porque ele já evidencia o clone de cadeias leves. Nós temos também a dosagem de cada imunoglobulina, que também deve ser solicitada. Outros exames, como a dosagem de beta-2, microglobulinas, o DHL, também são solicitados, especialmente para avaliação de prognóstico, né? Então, se você tem uma contagem de proteína monoclonal maior que 3 gramas e mais de 10% de plasmócitos na medula, com algum critério CRAB, né? Então, aproveitando para revisar, seria alteração de hipercalcemia, disfunção renal, anemia ou lesões ósseas em decorrência do clone de proteínas. Se você tem algum critério CRAB, possivelmente você está diante de um mieloma múltiplo, como esse segundo exemplo mostra aí no desenho. Se essa proteína monoclonal ela é somente de cadeia leve, então você tem um mieloma múltiplo de cadeias leves. Se essa proteína essa proteína clonal, essa proteína M, for uma IgM e houver anemia ou hiperviscosidade ou linfadenopatia, então possivelmente é uma macroglobulinemia de Waldenström ou linfoma linfoplasmocitário. Se nessas condições que a gente citou agora, se não houver critério CRAB, então chamamos de indolente. Se tivermos uma proteína M menor que 3 gramas, com menos de 10% de plasmócitos na medula e nenhum sintoma, então essa gamopatia monoclonal ela não tem um significado certo. Justamente as gamopatias monoclonais de significado incerto, indeterminado. É uma condição que é pré-maligna, que aumenta em frequência com a idade. A gamopatia monoclonal ela tem sido reportada em associação também com desordens não malignas, alguns dos quais podem inclusive ser raros, né? Então, outros não, outros são mais frequentes, tipo PTI, algumas situações de síndrome seca e a gamopatia monoclonal ela pode progredir clinicamente para uma dessas condições que falamos. O paciente que é diagnosticado com a gamopatia monoclonal de significado indeterminado deve ser acompanhado, geralmente acompanhado a cada 6 meses, para avaliação de prognóstico. Apesar que a progressão para uma paraproteinemia clínica geralmente é bem frequente, é de 1% por ano. Então, a gente tem, por exemplo, essa situação aqui, uma gamopatia monoclonal, quando é por uma imunoglobulina não IgM, ou seja, mais frequentemente IgG, ou pode ainda ser por IgA, por IgD, geralmente está relacionada a mieloma mesmo. Ela pode ser por uma IgM, e aí levanta o olhar para a macroglobulinemia de Waldenström, e pode ser uma gamopatia monoclonal de significado renal, que é uma condição que, apesar do nome aparentemente gamopatia monoclonal, pudesse sugerir uma condição indolente e benigna, o prognóstico renal ele está ali diretamente relacionado ao acúmulo de proteínas no parênquima renal. É um diagnóstico que normalmente necessita de uma biópsia renal para confirmar. E o mielograma, gente, um aspecto importante para falar, eu solicito sempre que